Está muito alto no retorno. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz. É uma alegria poder nos encontrarmos aqui no nosso canal do YouTube. Tempo de celebração, tempo em que nós dedicamos ao Senhor a nossa devoção. Abrimos o nosso coração para Ele, abrimos todo o nosso ser. Você, aonde você está em casa, que Deus esteja aí presente com você, agindo através deste culto, através de tudo que vai acontecer aqui nesta celebração. Que bom, nós estamos juntos. E eu sei que a graça de Deus se manifesta, mesmo quando você não está aqui no templo, mas Deus está aonde você está. E que Deus esteja falando ao seu coração nesta manhã. Eu quero orar com você, pedindo que Deus ministre na sua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso. Esse tempo em que o Senhor separou para que pudéssemos nos encontrar. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é o dono da vida. É privilégio nosso poder ter a oportunidade de dedicar ao Senhor esses minutos. É muito pouco, perto de tudo que o Senhor já fez por nós, mas o nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão, sabendo que o Senhor é maravilhoso, poderoso, para fazer infinitamente mais. Alcança o coração de cada um neste momento. Nós oramos agradecidos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesta manhã também para celebrarmos juntos, no momento de ofertório. Vai aparecer aí na sua tela, e você tem aí as informações. Se você vai ofertar para o projeto Boas Novas, não se esqueça, ao fazer a transferência 01, se você vai ofertar para missões, final 02, se você vai abençoar o nosso trabalho de ação social, é 03, e também fica aí o convite para você, um desafio para você, aos sábados aqui às 14h30, nós temos o nosso grupo aqui, recebendo alimentos. Você também pode passar por aqui e deixar algo para abençoar as famílias que nós estamos abençoando. Nós vamos louvar ao Senhor, juntamente com a nossa equipe de louvor. Aí onde você está, deixe o seu coração aberto e tenha esse tempo de celebração na presença do nosso Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falei.
Adoramos um Deus poderoso nessa manhã. Eu e você na sua casa declaramos juntos, em nome de Jesus. Diga. Graça e paz a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. E estamos passando por um momento difícil em nosso país, em nosso estado. Estamos, de novo, nessa fase vermelha, uma pandemia que tem levado vidas, que tem deixado muitas famílias enlutadas. E, nesse momento, eu queria que a gente pudesse estar intercedendo pelo nosso país, está orando pela nossa nação, está orando pelo nosso planeta, pelo nosso mundo, né? E eu quero convidar os irmãos que estão nos assistindo, aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, que esteja junto com a gente, intercedendo, orando pelo nosso país. Há um versículo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um versículo que tem sido muito lido nesses dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O momento que nós estamos é o momento que nós devemos clamar a Deus. É o momento que nós precisamos nos colocar diante de Deus, clamando pelo nosso país, clamando pelo mundo. Vamos orar, vamos interceder nesse momento. Pai querido, Pai eterno, diante da Tua presença, Pai, primeiramente nós Te agradecemos, Te louvamos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pela Tua providência. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos a liberdade de nos chegarmos ao Teu trono de graça. Pai querido, nós estamos passando por um momento difícil, por uma situação complicada em nosso país, em nosso estado. Senhor, colocamos a nossa nação, o Brasil, o estado de São Paulo, em Tuas mãos, meu Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do povo paulista, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Famílias que estão sendo enlutadas, que estão perdendo seus entes queridos por causa dessa pandemia. Ó Deus, esteja consolando essas vidas. Pai querido, Pai eterno, Tu sabes o quanto que os Teus filhos têm sofrido, o quanto que a Tua igreja tem sofrido nesse período, Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor esteja nos fortalecendo nesse período de trevas, nesse período tão difícil que nós enfrentamos. Pai querido, sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja, para que ela possa ser instrumento de bênção, Pai, em meio a essa pandemia, para que ela possa abençoar a vida de pessoas, ó Deus, que estão passando por grandes dificuldades nesse momento.
Pai querido, abençoa a tua igreja, Pai. Esteja concedendo um despertamento, um avivamento para o teu povo nesse período, Senhor. Pai querido, esteja conosco, ó Pai. Esteja nos usando de acordo com a tua vontade, Deus, para que nós possamos mostrar ao mundo, Pai, mesmo no meio dessa pandemia, que o teu nome é poderoso, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está atento às nossas súplicas e orações. Pai querido, Pai eterno, é a minha oração, é a minha súplica, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder falar com vocês nesse dia e falar o que aconteceu conosco durante o mês de janeiro. E com certeza muitos irmãos estiveram conosco e nós vamos estar passando depois, disponibilizando no site da igreja alguns vídeos para que os irmãos possam acompanhar melhor. Por isso, primeiramente, eu queria agradecer muito a cada um de vocês que ouviu o chamado missionário e foi conosco para o Rio Grande do Norte. Você que fez uma doação, nós colocamos uma caixinha aqui para cestas básicas lá para o sertão, e muitas pessoas, muitos irmãos aqui dessa igreja, através dessa caixinha ou através da conta bancária, nos ajudou para a compra ali das cestas básicas. Então nós queremos dizer muito obrigado, que Deus continue retribuindo tudo que vocês têm feito e que possa multiplicar todo esse amor pela obra missionária. E nós conseguimos, com a graça de Deus, ficamos 6 meses em oração, pedindo autorização para a Secretaria da Saúde, para que pudéssemos ir até a cidade, o vilarejo de Bom Jesus, no sertão ali do Rio Grande do Norte. E a caravana foi com um ônibus de 48 pessoas, no intuito de evangelizar, construir o templo em menos de 30 dias praticamente. E todo o projeto que nós estávamos orando, o Senhor abençoou. Nós fomos com saúde, voltamos com saúde, e todo o povo daquele vilarejo também, graças a Deus, não tivemos nenhum caso ali de contaminação. E nós temos entendido que tudo isso é porque nós temos orado, temos respeitado as leis do nosso país, e nós temos feito diante da direção realmente do nosso Deus. E meus irmãos, é muito importante quando nós vamos para o campo missionário e os irmãos colaboram conosco. Aquele lugar ali que nós estávamos, a coisa que mais nos chamou a atenção foi o fato deles não terem água. Era uma região muito seca e até em alguns lugares onde poderia abrir um poço artesiano ou algo parecido, a água sai salgada, insalobra. Então, vocês imaginem nós que estamos aqui no estado de São Paulo, com tanta água disponível, quando a gente ouve alguma cidade que está sem água, o sufoco que é, mas logo aquilo é consertado. Mas lá não, lá é ano após ano com aquela situação. Mas nós encontramos um povo que tem muita fé, um povo que acredita em Deus. E aí nós percebemos que o que nós precisávamos era ir lá para direcionar aquela fé no único que pode realmente resolver todos os problemas e transformar aquelas vidas, que é o Senhor Jesus. Porque é um povo alegre, é um povo hospitaleiro, é um povo que você não vê reclamando com tudo aquilo que eles têm. É um povo que nos ensinou muito durante um mês que nós estivemos ali junto com eles. E além do nosso evangelismo, teve o batismo, teve a dentista que pôde atender ali no posto de saúde todos os dias até a noite. E também teve a construção do templo, que também muitos irmãos nos ajudaram com a doação ali de material para que a gente pudesse estar levantando aquele templo naquele vilarejo. Irmãos, ficou a coisa mais linda. Nós pudemos ver ali realmente milagre do Senhor, porque humanamente falando, nós que estávamos ali, era impossível estar acontecendo tudo aquilo. E no último dia, nós vemos a festa que foi, toda a cidade presente, a igreja lotada, a rua lotada, as pessoas em pé, todos ali preparados ali para aquela festa, entendendo que Deus tem olhado por eles, entendendo que o povo de São Paulo foi lá porque Deus tem olhado e Deus ama aquele povo, as pessoas chorando. Irmãos, isso é milagre de Deus. Pessoas dizendo: eu quero conhecer mais desse Jesus que incomoda vocês a saírem de dentro das suas igrejas, do seu estado, e virem aqui
onde a gente está tão esquecido, muitas vezes até do governo, e vocês vêm aqui nos trazer ainda mais essa esperança. Então, meus irmãos, vale a pena o pequeno valor que você contribui, porque o seu pouco com o meu pouco se transforma, Deus multiplica e tem realmente abençoado o campo missionário. E graças a Deus, nós temos enxergado, como a palavra de Deus diz, que o amor de Deus não é só pelas palavras, mas também é pela ação. Nós precisamos ter ação, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, numa linha mediana. Nós temos que avançar pela fé, e pela fé nós já estamos orando, e nós já estamos arrecadando cesta para o sertão baiano agora, porque em julho, se tudo der certo, de repente, com relação a essa pandemia, nós não sabemos amanhã, não sabemos daqui a um mês, mas nós já estamos planejando, já estamos orando para levarmos cestas para o Sítio do Mato, que é um local que a maioria aqui dos irmãos pôde conhecer, é a região mais pobre do estado da Bahia, e se Deus assim permitir, em julho nós vamos estar em Sítio do Mato. E aí eu gostaria de passar a palavra para que o Sebastião fale um pouquinho mais da realidade e do que nós vamos também fazer ali nesse local. Amém. Aqui já tem. Então, ali no Sítio do Mato, quem esteve conosco ali em 2019, a gente já iniciou ali uma construção. Lá já existia um baldrame, que a gente chama, um alicerce, e eles esperavam receber uma benção da Pioneiros, naquele local. Quando eu retornei de lá, em 2019, fiz contato com a Pioneiro informou que nos próximos 10 anos não teria previsão de atender aquela comunidade. E aí a gente começou um plano B de levantar recursos aqui em São Paulo e enviar para lá, e eles usarem a mão de obra que lá já tinha, para ir levantando. Hoje, aquele templo, vocês vão poder ver aí no YouTube, nós vamos disponibilizar alguns vídeos, e vocês vão ver que aquele templo já está em fase de receber o telhado. E o nosso planejamento é ir ali agora em julho, se assim Deus permitir, e concluir aquele templo. Então a gente já está levantando recursos para fazer o telhado, e a gente vai, em nome de Jesus, também vai levantar recursos para poder fazer o acabamento, e em julho, de 9 a 24, nós vamos estar ali, para a honra e glória do nosso Senhor, concluindo aquele templo também. E o que me deixou chocado nessa viagem nossa para o Rio Grande do Norte é que eu mandei o vídeo para o missionário que está ali na Bahia, o Ronaldo, muitos aqui conhecem. E ele está ali lutando com aquela obra há quase 1 ano e 3 meses, e quando ele viu que a gente levantou o templo em 1 mês, ele simplesmente, de gratidão, ele falou: olha, irmão, Deus seja louvado, nós estamos aqui lutando há 1 ano e 3 meses, e vocês em 1 mês conseguiram levantar esse templo maior do que o meu aqui. Então, aquilo me chocou. A gente já tinha projeto de ir ali para a Bahia, e aí falei para a Eliana, vamos lançar o desafio. A gente já estava na chuva, vamos avançar, né? Como diz o Fernando Brandão, a obra missionária tem que avançar mesmo diante da pandemia. Então, a gente já está aí. Eu não vou fazer o convite para o ônibus, porque, graças a Deus, o ônibus já está lotado, não tem mais vaga. Quem quiser, a gente abriu em menos de 1 semana, a gente já preencheu as 45 vagas que tem. Inclusive, tem 2 carros, duas famílias que vão de carro, porque não cabem mais no ônibus. Então, a gente já louva a Deus por isso. E a gente sabe que o dono da obra está nessa obra. Então, para a honra e glória do Senhor, nós estamos orando, e que, assim como a Eliana falou, irmãos, o pouco com Deus é muito. Então, não fica se sentindo, quando eu não posso doar muito. Gente, a gente arrecada de grão em grão mesmo. Então, e olha, a obra missionária ali no Rio Grande do Norte, de grão em grão, a gente conseguiu arrecadar R$50 mil. E aquela obra saiu, era um projeto. Muitos olhavam para mim e falavam assim, mas em 1 mês fazer essa obra? Eu confesso aos irmãos que eu fiquei com medo antes de ir para a viagem, que eu não sabia, não conhecia as mãos de obra que eu ia ter ali, mas quando eu cheguei ali, eu vi Deus realmente agindo, e no final de tudo, vocês vão ver um vídeo que eu concluo aí com o tempo, vocês vão ver um vídeo no YouTube, eu dando glória a Deus ali por tempo concluído. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos, aqui nesse culto, mesmo de forma online, mas que aqui testemunho, aqui relatório maravilhoso, missionário, né? E ontem foi aniversário da nossa missionária Eliana também, né? A gente precisa lembrar disso. Vamos orar por esses missionários e também pelo projeto ali no sertão da Bahia,
E como eu disse, a nossa igreja é sempre muito bom, maravilhoso, a igreja poder acampar, a igreja poder apoiar e incentivar nessa atividade tão maravilhosa. Você que está em casa, vocês que estão aqui comigo, que nós temos poucas pessoas aqui na estrutura do culto, nós vamos estender as mãos e abençoar esse casal em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, neste dia, por podermos, ó Deus, participar, ó Deus, deste culto, junto com os irmãos, ao Sebastião e Eliana, trazendo esse relatório, ó Deus, a respeito do trabalho lá no Rio Grande do Norte, e nós nos ajuntamos com eles e também com os irmãos ali em Rio Grande do Norte, para adorar o Senhor, te glorificar, ó Pai, por aquilo que aconteceu lá. É tudo para o Senhor, e que aquele local, ó Deus, realmente seja conhecido, e as pessoas que ali chegarem, ó Deus, possam conhecer o Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aquele a quem nós, ó Deus, temos certeza que morreu por nós, para nos salvar. Também, ó Deus, queremos pedir pelo trabalho lá na Bahia, se é do teu agrado, ó Deus, nós não sabemos como nós estaremos em termos de país, mas pedimos ao Pai Santo que o sertão da Bahia também tenha o privilégio, ó Deus, de poder ter um local para culto, adoração, onde as pessoas podem conhecer o Teu nome. Muito obrigado, e que a nossa igreja, ó Deus, não fique de fora, pelo contrário, possamos, ó Deus, abraçar o trabalho, e ir junto com esses irmãos, ó Deus, apoiar em todos os sentidos. E, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo aniversário da irmã Eliana ontem, dá a Tua bênção sobre a Tua serva, revigora o seu ânimo, o seu vigor físico, e, ó Deus, e que a sua alma, o seu espírito, ó Deus, estejam sempre, ó Deus, empolgados para as questões do reino dos céus. Essa é a oração que fazemos juntos como igreja, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus, irmão. Estava com a saudade, dá um glória a Deus aqui com os irmãos. Muito bom estar aqui, e eu queria também dizer para os irmãos, agradecer aos irmãos pelas orações que nos fizeram no período de férias. Passamos realmente 3 semanas muito boas. Fomos visitar nossa filha lá em Curitiba, lá em Colombo, né, ao lado de Curitiba, no seminário que ela está fazendo. Foi um tempo maravilhoso em família, e depois fomos passear na praia. Que coisa boa. E eu quero dizer para os irmãos que eu assisti o culto, os 3 cultos que foram feitos na minha ausência aqui, eu participei de todos eles, inclusive o segundo eu participei na praia, pastor Sérgio. Sentado na areia assistindo. Coisa linda, muito bom, viu? 3 cultos maravilhosos, 3 palavras maravilhosas. Meus irmãos, hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. Você que está em casa aqui, você tem aí um tempinho para você juntar os elementos para nós participarmos da ceia junto. Como é costume das igrejas batistas, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E eu quero convocar os irmãos a participarem comigo, mesmo em casa. Sim, não é a melhor solução que a gente tem, mas é aquilo que a gente precisa fazer hoje. Então nós estamos fazendo isso hoje para a honra e para a glória do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós estamos juntos, mesmo distantes. Eu tenho alguns irmãos aqui comigo hoje, mas mesmo distantes, nós estamos juntos, irmãos. A igreja está reunida para adorar, para celebrar e para relembrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, um dos textos que eu mais gosto de ler nos dias que a gente celebra a ceia do Senhor. Aqui faz lembrar o sacrifício do nosso Cristo. Acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Abra sua Bíblia aí, estou lendo na versão NVI. Você que está em casa, acompanhe, não deixe de acompanhar cada momento desse culto. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em
estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Esse texto remete ao nosso Messias. Esse texto remete ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. E quando nós celebramos a ceia, nós relembramos exatamente aquilo que Ele fez por nós. Quero que todos nós aqui nos ajuntemos para agradecer aquilo que Ele fez por nós. Depois de nós orarmos, nós vamos adorar o Senhor, e aí sim nós vamos celebrar a ceia. E eu quero que você adore o Senhor conosco. Eu quero que você enche o seu coração de alegria, cante e louve ao Senhor junto com os nossos irmãos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor é para nós. Agradecer, Senhor, pela tua graça, tua bondade, o teu amor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor deixou a sua glória, veio até esse mundo, e ó Deus, e morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar, para nos tirar, ó Deus, do poder do diabo e nos levar para o reino do seu Filho amado. Ó Deus, muito obrigado por essa obra de amor, de dedicação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio aqui e o Senhor se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, nos ajude a enchermos o nosso coração de alegria, ó Deus, e participarmos dessa ceia com alegria, regozijo e também, ó Deus, com dedicação. Essa é a oração que fazemos juntos aqui e fazemos em nome de Jesus. Amém. Dá uma glória a Deus, irmão. Isso, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa maneira que nós expressamos aqui, através desses 3 cânticos, a nossa fé, nossa devoção e a nossa confiança de um dia estarmos com Ele. E isso acontece por causa do sacrifício de Cristo. E os elementos da ceia lembram exatamente isso. O pão lembra o sofrimento físico, o sangue lembra o pagamento que Jesus fez por nós, dando a sua vida para morrer no nosso lugar. Oh, meus irmãos, enche o seu coração de alegria por esse fato extraordinário, esse fato maravilhoso, esse fato único que pagou o preço do nosso pecado. E vamos levar essa mensagem até os confins da terra, até o sertão da Bahia, em todos os cantos, em Tuverava, lá também, dos nossos irmãos, os nossos irmãos que estão lá entre os Cangangue, os nossos irmãos entre os Wayampi, meus irmãos lá na Inglaterra com a Ádila, lá com os refugiados que o Dantas e a Karina trabalham, lá com os refugiados que a Mari e o Dani também vão trabalhar. Meus irmãos, vamos abraçar e levar essa mensagem poderosa em todos os cantos, para a honra e para a glória do Senhor. Oh, meus irmãos, vamos celebrar a ceia. Eu quero convidar você a pegar o seu pão. Deixa eu aqui abrir o meu. Pão que simboliza o corpo de Cristo que foi moído por nós. Quero convidar você nessa hora a comer lembrando do sofrimento do nosso Senhor. Dá um glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus, irmão. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Pega o seu suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Esse é o preço precioso, valoroso, pago na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. Quero convidar você a tomar esse suco lembrando que não existe outra forma. Essa é a única forma de o homem ser salvo. É confiando no preço que foi pago na cruz do Calvário. Bebamos todos juntos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso por nós na cruz do Calvário. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Oh, Pai Santo, exaltado seja o teu nome, Senhor, por essa obra maravilhosa de sacrifício. E, ó Deus, nós queremos te adorar, te exaltar. Ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Adora o Senhor. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus,
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meu coração extravasa em louvor a Ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz do mundo sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Para nós é uma alegria estarmos pela segunda vez nesse dia nos encontrando. É um privilégio para nós, dádiva de Deus, presente de Deus para mim e para você. E que nessa noite Deus esteja falando ao seu coração, como foi hoje pela manhã. O pastor Clésio iniciou a nossa série de mensagens, os heróis da fé, usando a personagem Noé. E agora à noite eu quero, juntamente com você, eu quero trazer uma outra personagem para nós. Está lá no Velho Testamento também, Moisés. Se você tem a sua Bíblia, abra em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Se você não tem, acompanhe a leitura. Nós vamos fazer essa leitura e você pode acompanhar esses 10 versículos. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por esta palavra, Senhor. Que ela encontre nesta oportunidade corações abertos. E como uma terra preparada, esta palavra cai ali como uma semente
e possa frutificar no coração desses que ouvem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nós oramos. Queridos, Moisés, ele foi o maior líder da história de Israel. Ele é, vamos dizer assim, o number one. Moisés, ele teve a capacidade de dizer para o povo, no auge da sua liderança, sobre o Messias que haveria de vir. E olha só o que ele disse, está lá em Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 15. Deus suscitará um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvireis. É muito interessante estas palavras de Moisés. A liderança de Moisés, ela foi tão forte que se tornou um paradigma, se tornou uma referência para o povo de Israel, se tornou um marco para aquele povo. O Messias de Israel deveria ser semelhante a Moisés, não igual exatamente, mas não inferior. Moisés, ele nasceu num período muito difícil. Moisés nasceu lá no meio do povo hebreu, um povo que estava escravizado pelos egípcios. E foi nesse período muito difícil que ele nasceu. E quando ele nasceu, naquele período estava acontecendo também a matança das crianças, porque Faraó mandou matar todos os meninos que nasciam num lar hebreu. Mas a sua mãe, de uma maneira espetacular, eu diria para você que foi uma grande sacada de Deus para aquela mulher. Ela colocou Moisés dentro de um cesto e colocou ele no rio. A sua irmã ia ao lado, vendo aquele bebê dentro daquele cesto, e foi descendo as águas ali do rio, e encontrou-se com a filha de Faraó, que estava ali com as suas servas, estava ali banhando. Quando elas se depararam com aquela cesta e com aquela linda criança ali dentro, a filha de Faraó tomou aquela criança nos seus braços e levou para o palácio. Então Moisés, ele cresceu ali no palácio de Faraó, um lugar maravilhoso. Ele ali esteve em contato durante 40 anos com tudo que você pode imaginar do melhor. Para aquela época, era o país número 1, vamos dizer assim. E ele cresceu ali. Este menino passou ali a sua adolescência, a sua juventude, parte da sua maturidade, vamos dizer assim, quando ele chega aos 30, 35. E aqui nós temos algo muito interessante. Quando ele completa 40 anos de idade, Moisés, então, ele tinha agora um conhecimento que ele adquiriu ali, vivendo naquele palácio, vivendo também em contato com tudo que Egito tinha para oferecer de conhecimento. E o texto em que nós lemos já está num outro momento. Porque um dia, olha só, Moisés, ele sai do palácio. Ele sai para ir ter um encontro com o seu povo, que vivia como escravos. E no caminho, ele encontra um egípcio, que estava maltratando um hebreu. E ele então interferiu naquela situação, claro, em oposição ao egípcio, para proteger aquele hebreu. E naquela interferência dele, o que aconteceu? Ele matou o egípcio. Quando ele volta para o palácio, ele já não era mais uma pessoa bem recebida. Ah, é? Você gostou de estar com o seu povo e ainda matou um egípcio? Aqui não é o seu lugar. E ele então teve que fugir. E ele foge para o deserto, e lá ele começa a viver uma outra vida completamente diferente do que ele viveu naquele período de 40 anos no palácio. Agora ele começa a ter uma experiência fora, lá no deserto, um mundo completamente diferente.
O texto em que nós lemos fala de uma experiência maravilhosa que ele teve. Eu diria para você que era no segundo período. 40 anos no palácio, 40 anos lá no deserto, juntamente com o seu sogro Jetro, como nós lemos no início do capítulo. E agora, nesse dia, ele tem uma experiência maravilhosa. E é dessa experiência que eu quero pensar para você algumas lições que nós encontramos aqui nesse texto. Moisés, que foi também citado lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Aqui tem um relato, e a gente não consegue trazer para você toda a vida de Moisés de forma completa, mas eu quero nesta oportunidade deixar com você 3 lições maravilhosas que nós encontramos aqui nesse texto. E a primeira lição que nós encontramos aqui é a lição da sensibilidade. O versículo 2 e 3, eu quero ler para você, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Que experiência interessante aqui. Moisés, ele é alguém capaz de estar sensível aos sinais de Deus na sua vida. Essa primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é para mim e para você. Moisés aqui está levando o seu rebanho para encontrar alguma pastagem, e o texto diz que ele vê uma sarça ardente. Ele vê um pequeno arbusto em chamas, queimando. Eu estava lendo sobre um rabino, Abraham Joshua Heschel. Ele é especialista no Antigo Testamento. E ele escreveu algo muito interessante. E ele escreveu assim, um arbusto queimando no deserto não é nada demais. E é interessante a gente observar estas palavras aqui, porque é uma das cenas mais comuns que existe no deserto, um arbusto em chamas. Porque o lugar é quente, absurdamente quente, fora do normal, uma área que capta os raios solares, e as plantas, especialmente as pequenas, esses pequenos arbustos, estão normalmente expostos, é um lugar muito seco. Então, de certa forma, essa pequena árvore, ela se torna como um combustão natural. Muito fácil ela, pegar fogo. Agora, eu fiquei pensando também numa experiência que eu e você podemos fazer, até de certa forma brincar. Aquela lente, uma lente que você tem, que a gente pode carregar com a gente, uma lupa, né? Tem um cabinho. Imagina, você põe entre a claridade do sol e um papel. O que vai acontecer? Logo este papel, ele pega fogo, queima, por causa do calor. E aqui o que nós vemos é que esse calor era tão intenso que esse arbusto, logo ele se transforma num combustível e logo ele pega fogo. No deserto isto era algo comum. Agora, o interessante aqui é o que Moisés percebe. E o que ele percebe não é que a planta está queimando, mas é que esta planta, ela resiste àquela chama. Ela continua queimando. Porque o arbusto está se queimando, mas não se consome. Eu quero aqui trazer também algo para mim e para você. O arbusto é a minha vida, é a sua vida. Porque olha só, o fogo de Deus que vem na minha vida e na sua vida, não vem para nos destruir, não vem para consumir, mas vem para nos purificar. Ele queima você, mas você fica lá. A grande notícia que nós temos para celebrar hoje é que o fogo está queimando, mas nós estamos ainda aqui.
Graças a Deus. Essa é a lição do arbusto. Em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio a tudo que está acontecendo, Deus permite que você passe por isso, que eu também, que nós, mas saiba que você vai resistir. É o cuidado de Deus, é uma forma de Deus tratar com a gente. Essa é a lição do arbusto. Se você está no deserto e Deus está trabalhando na sua vida, saiba que o fogo não vai te destruir, ele só vai te purificar. E aí então, o interessante aqui é que Moisés, ele para e ele corre para lá e ele quer ver aquela maravilha, ele quer contemplar, ele quer estar perto. O que está acontecendo? Sabe qual a maior dificuldade dos cristãos hoje em dia? É exatamente essa questão da contemplação. Estamos num mundo conturbado, estamos num mundo agitado, vivemos dias de um comodismo no que diz respeito à contemplação. Nossa relação com Deus é tiro curto, oração relâmpago, oração bate pronto, é bilhetinho para Deus, é recadinho para Deus. Por quê? Estamos em meio a um mundo agitado, um mundo de muitas atividades. Muitos estão envolvidos com a obra do Senhor, mas não estão envolvidos com o Senhor da obra. Não olhamos mais para a vida como cenário da manifestação de Deus. Nós precisamos parar, em meio ao burburinho, parar, contemplar aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida. A agitação nos leva de um lado para o outro, e você é pego às vezes de surpresa com arbustos que se apresentam para você, mas você está tão envolvido com a agitação, com a correria, que você não para contemplar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Eu sei, nós estamos num deserto, nós estamos em meio a uma pandemia, mas eu quero dizer que em meio a tudo, Deus ele está fazendo. E essa é a lição que nós pensamos aqui dessa personagem Moisés, esse homem considerado um herói da fé, mas ele tem essas lições maravilhosas que nós podemos aprender com ele. Não olhamos mais para a vida como um cenário da manifestação de Deus. Somos uma geração extremamente agitada, que se o arbusto pega fogo, a gente passa por cima dele. Ou a gente já chega com o extintor, pum, apaga. Não temos a capacidade de parar, de apreciar, de contemplar o que Deus está fazendo. A gente não percebe que o arbusto está queimando, mas não está se consumindo. Sensibilidade. Moisés parou para ver aquela maravilha. Deus deve estar aqui em algum lugar, e essa é a percepção que ele tem. Deus realmente estava ali. Deus estava fazendo alguma coisa. E Moisés pensa, eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero estar perto disso. Deus está nos chamando para estar perto dele. Eu vejo, queridos, que nesse período em que nós estamos passando de pandemia, Deus está querendo estreitar um relacionamento com você. E como nós ouvimos hoje pela manhã, o pastor Clésio falando, não precisa ser o local, a igreja, aonde você está, você pode cultuar a Deus. Agora, nesse momento, sentado no sofá da sua casa, ou na sua cama, ou em qualquer outro ambiente, você pode estar ali cultuando a Deus, num relacionamento de intimidade com Ele. Moisés, ele olha para aquela pequena árvore em chamas, eu quero ver, eu quero estar perto. Amados, isso é sensibilidade. Ele está como que, eu quero perceber o que tem ali. Sensibilidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto com Moisés. A segunda lição que eu quero trazer para você nessa oportunidade é a lição da reverência. No mesmo texto aqui,
os versículos 4, 5 e 6, eu quero ler para você. Diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E aí ele respondeu: eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Olha a ação de Moisés. Olha a reverência de Moisés. O versículo 6 fecha dizendo: Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A palavra medo aqui para mim é temor. É temor porque ele estava diante de um Deus grande, um Deus que ele não podia mensurar a grandeza, o Todo-Poderoso. E quando Moisés diz: eu vou me aproximar, Deus diz: alto lá, stop, aguenta aí, não se aproxime. Mas daí Deus dá algumas dicas para ele. Olha só: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Essas são as palavras que Deus direciona para Moisés. Não se aproxime de qualquer jeito. Assim deve ser comigo e com você. Nós precisamos, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos ter reverência. Nós precisamos ter temor. Precisamos ter respeito. Nós precisamos tirar as sandálias das nossas almas. Tirar aquilo que encapa o nosso interior. Arrancar. E ir para a presença de Deus, tirando tudo aquilo que é empecilho. Irmãos, quantas vezes nós chegamos na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem reverência. Quando a gente vai diante de uma autoridade, a gente busca a melhor roupa, a gente busca a melhor maneira de se apresentar. E aqui foi isso que Deus pediu para Moisés, para que ele chegasse até ele com reverência. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque Deus não é qualquer um, Deus é Deus. E quando nós chegamos na presença dele, nós precisamos ter reverência. As sandálias da alma que nos faz perceber onde estamos pisando. Chão novo. Quem está descalço, pisa, anda, caminha com mais cuidado, não é isso? Quando você está descalço, você sai pisando com cuidado para não machucar o pé, para não pisar em algum lugar. É um cuidado. Descalço você sente que tipo de solo você está pisando. E essa é uma lição para mim e para você. Entrarmos na presença de Deus, precisamos ter reverência. Com cuidado. Com um coração aberto. Sabe, cauteloso, com esse cuidado, querendo, buscando entender o que Deus está querendo fazer. Eu, às vezes, observo a forma como acontecem os nossos cultos, como hoje falta, dentro dos nossos ambientes, reverência. Às vezes o culto está para começar e aquele burburinho, ou então, ninguém ainda encontrou o seu lugar. Irmãos, como faz falta essa questão de nós entendermos que quando nós vamos para a presença de Deus, nós precisamos ter reverência. Entramos na presença dEle, e eu sei que o templo é um ponto de referência, mas em casa, aonde nós estamos, essa reverência tem que estar no nosso coração, porque Deus está em todos os lugares, eu sei disso. Eu sei que enquanto às vezes você está completamente desconectado com Deus, Ele está em link com você. A gente sabe disso. E é por isso que nós precisamos ter no nosso coração essa atitude de reverência, reconhecendo que Deus, Ele precisa, Ele exige de nós essa reverência. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que falou para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos pés. Eu imagino que
Moisés estava tão eufórico com aquela cena que ele estava ali vendo, que ele estava indo de qualquer maneira. E Deus dá uma palavra de alerta para ele. Você não pode chegar de qualquer maneira. Eu e você não podemos chegar de qualquer forma na presença de Deus. Nós precisamos ter reverência. Nós precisamos saber chegar na presença de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Diante das pessoas que são mais velhas, nós temos essa educação, essa ética. E diante de Deus não é diferente. Tem que ser mais intenso essa questão, esse cuidado da reverência. E aqui Deus, ele dá esse toque em Moisés. E Moisés então põe em prática aquilo que Deus estava falando para ele. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Irmãos, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de conceitos religiosos. Eu estou falando da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus, da forma como a gente se relaciona com Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Esse herói da fé aqui, nesse texto, é uma das lições que eu aprendo aqui. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei surpreso como Deus dá esse toque em Moisés e ele põe em prática. Reverência, reverência. Desliga o seu celular, dá um shutdown aí nos seus pensamentos. Deus está aqui, Deus está aí agora com você. Você que me assiste, Deus está aí com você. Ouça Deus, fale com Deus, desenvolva intimidade com Deus. Primeira lição, sensibilidade. Segunda lição, reverência. Terceira lição, nós vamos falar agora sobre a terceira lição e a última lição que eu extraí desse texto. É a lição da solidariedade. Está aí do verso 7 ao verso 8, só a parte A do verso 8. E eu vou ler para você. Diz assim: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E olha que interessante. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Olha o que Deus falou com Moisés. Olha o ensinamento que Deus traz aqui para Moisés. O que Deus falou para Moisés no início do verso. E disse Deus: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus, antes mesmo de Moisés orar a Deus, Deus já estava vendo o sofrimento daquele povo. Eu quero dizer que Deus ouve a minha oração e a sua oração. Mas o que eu acho interessante também aqui é uma ação de Moisés. Note que na sequência do verso diz assim: e também tenho escutado o seu clamor. Moisés aqui, ele é solidário com o seu povo. Ele estava distante. O povo ficou lá no Egito como escravo. Ele fugiu, foi morar no deserto. Mas lá no deserto ele começa a lembrar do sofrimento do seu povo. E ele é solidário com o seu povo. E isso me ensina essa lição da solidariedade. Algo que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos ser solidários com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que convivem com a gente. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Será que nós, nos dias em que nós estamos passando, nós estamos sendo solidários com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós oramos por elas? Será que nós nos preocupamos com essas pessoas? Eu vejo esse herói da fé aqui, esse grande homem de Deus, esse grande líder para o povo de Israel, para o Antigo Testamento, e ele vem também como uma grande referência para o Novo Testamento. Mas será que eu também tenho um pouquinho dessa lição aqui que ele passa para nós? Esse coração solidário que pensa no próximo, que ama o próximo, que ora, que intercede pelo próximo. Aqui eu vejo isso em Moisés.
e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Olha só que interessante, Deus, ele ouviu a oração de Moisés, e ele vai tomar uma atitude. Mas a atitude é interessante, porque ele diz assim: vá você, Moisés, eu vi, eu desci, mas é você que vai livrar o meu povo. E aí então, a gente pensa, espera aí, né? Se colocando lá no lugar de Moisés, o Senhor que teve a ideia, e agora o Senhor quer mandar eu? Tudo bem que eu, né, estava orando, intercedendo, mas o Senhor quer mandar eu? O que eu tenho com isso? E aí eu imagino até na cabeça de Moisés, ele pensando, eu nem posso voltar lá, a minha cabeça está a prêmio. Eu não sou pessoa eu não sou uma pessoa bem recebida lá, a minha história ficou lá, eu tive que fugir. E eu fico pensando também que lá atrás, no momento de solidariedade de Moisés com aquele conterrâneo dele, né, com aquele irmão dele de sangue, a gente percebe que ele volta lá atrás e fala, olha, quando eu fui solidário com o hebreu, foi uma tragédia para mim. Foi uma tragédia. Eu fui lá para defender o hebreu e eu tive que fugir. O problema caiu tudo sobre mim. A tragédia de Moisés começou com a solidariedade. Então, ele viu o egípcio batendo no hebreu, ele vai ajudar, e o hino que dança é ele. Ele carrega o problema agora. E eu imagino que quando ele está sendo questionado por Deus, para ele ir, ele começa a pensar nessa situação. Ele tem um princípio de solidariedade, de orar pelo seu povo, mas quando ele tem que colocar aquilo em prática, ele tem dificuldades. Mas sabe, assim somos nós. Por isso que quando você olha para um herói da fé, ele é como eu e você. Somos iguais, feito do mesmo barro, temos as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Mas uma coisa que faz a diferença é quando nós nos propomos a ouvir o que Deus tem para fazer através da minha vida e da sua vida. Moisés, então, ele começa a achar algumas desculpas. Quando você vai para o capítulo 4 de Êxodo, você vê ali Moisés querendo fugir, né, de ser o protagonista, o homem que vai lá para libertar o povo. Mas sabe de uma coisa? Ele topa a parada. Ele aceita o desafio, e ele vai, e ele aceita o desafio de ir lá enfrentar o faraó. E aí as coisas começam a acontecer, as pragas vêm para o Egito, e ele então tira os hebreus do Egito e parte para a terra prometida. E nessa jornada atravessa o mar, um momento também marcante na história do Antigo Testamento, com essa figura, Moisés e o povo. Eles atravessam o mar em terra seca, e depois, quando eles chegam do outro lado, perseguidos pelos soldados egípcios, Deus fecha, e aquele exército, eles morrem ali, mas o povo de Deus do outro lado está livre. E aí então, a gente vê uma sequência de coisas acontecendo, e uma delas é que aquele povo, mesmo tendo esse líder, mesmo tendo este homem agindo com fé, com esses enfrentamentos, ele não foi isento do ataque dessas pessoas. Essas pessoas se voltam contra ele. E eu fico pensando que isso desanima a gente nessa questão da lição da solidariedade. Porque muitas vezes nós somos solidários com pessoas, nós ajudamos pessoas, e o resultado às vezes não sai como a gente pensou. O resultado é negativo. Mas sabe de uma coisa? Não desista. Nós não vamos desistir, vamos permanecer. Moisés não desistiu, ele
permaneceu, ele deu continuidade no processo de ser o líder daquele povo, até quando Deus permitiu. São lições que nós aprendemos. Porque olha só, queridos, não é só a maldade dos maus que complicam as coisas, mas a omissão dos bons também complica muito. Eu e você precisamos entender o propósito de Deus e nos colocarmos na presença dEle, para que Ele use a minha vida e a sua vida, como foi com os heróis da fé. A minha preocupação não é um dia ocupar uma galeria dos heróis da fé, mas eu quero aprender com eles, eu tenho muito que aprender com eles, estou aprendendo e eu quero que você aprenda também. E hoje nós, pela manhã, ouvimos sobre Noé, agora nós estamos falando sobre Moisés, e que você guarde com você essas 3 maravilhosas lições que nós pensamos aqui desse texto, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Solidariedade. As necessidades estão aí. Eu posso fazer alguma coisa, você também. Então, diga para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu quero encerrar a palavra nesse momento, deixando essa reflexão com você, deixando você pensar nessas lições que encontramos aqui. Eu sei que você pode olhar para a vida de Moisés e encontrar centenas de outras lições, mas o que Deus colocou no meu coração, olhando para essa personagem, nesse texto, são essas 3 maravilhosas lições. Porque essa série de mensagens não tem como objetivo levar você a sonhar em um dia estar na galeria dos heróis da fé, mas é levar você a olhar para a vida desses heróis e dizer: eu posso aprender as lições porque são importantes para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Vamos refletir a glória de Deus para o mundo. Um mundo que clama por homens e mulheres que saibam ser sensíveis, que saibam reverenciar a Deus e que também são solidários com o mundo em que vivemos. Eu quero orar com você, aí aonde você está. Baixe a sua cabeça, pense nessas 3 lições. Ser sensível ao que Deus está fazendo. Entrar na presença dEle com reverência, mas não esquecer do mundo lá fora. Nós precisamos ser solidários com o mundo que está aí ao nosso redor. Oremos. Pai, na presença grandiosa, poderosa do Senhor é que nós nos colocamos agora, é que nós nos apresentamos agora, sabendo que o coração de cada um que recebeu esta palavra, que as lições que nós apresentamos aqui nessa noite, sejam lições, não apenas uma, não apenas 2, não apenas essas 3 lições, mas que essas 3 lições possam causar em nós uma reviravolta tão grande, que nós vamos realmente olhar para esses heróis da fé e olhar para a vida deles e falar: olha, quantas coisas nós podemos extrair. São apenas 3 lições que nós olhamos hoje, mas são muitas outras. E que os nossos olhos se abram para ver, através desses homens que foram homens de Deus, homens que serviram ao Senhor, que a gente tenha no nosso coração o desejo de dizer: eu quero não ser um herói da fé, não viver numa galeria da fé com honra e com méritos, mas eu quero viver lá fora uma vida que eu possa proclamar a mensagem de Jesus, que eu possa ser solidário com aqueles que estão lá fora precisando de uma palavra de encorajamento. Isso só acontece se eu realmente sou sensível, se eu entro com reverência e se eu sou solidário com aqueles que estão lá fora. Derrama, Pai, sobre cada coração que ouve esta palavra, a ação poderosa do Teu Santo Espírito, fazendo um rebuliço santo. Eu oro agradecido por tudo e oro no nome de Jesus. Amém, amém.
Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar aqui de volta no domingo que vem, dando sequência a essa série com outras personagens. Deixe o seu coração aberto para o que Deus quer fazer na sua vida. Deus te abençoe.